João 8, 31 a 36. Eu farei a leitura, irmãos, do texto. Os irmãos, por favor, acompanhem este importantíssimo texto, porque o Senhor Jesus, nesta manhã, vai provar a cada um de nós. Ele vai provar a cada um de nós, nesta manhã. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, Filho bendito, liberta-nos verdadeiramente. Amém. Meus irmãos, Jesus está pregando àqueles judeus incrédulos e recebendo deles, por sua vez, incredulidade. Jesus está advertindo-os que se eles permanecerem em seus pecados, eles perecerão. Jesus, na última vez que vimos o Evangelho de João, no domingo passado, disse a eles: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Mas, meus irmãos, Jesus continua provando o coração destes homens, e especialmente daquele grupo de judeus que, naquele momento, naquele contexto, naquele evento, dentro da festa dos tabernáculos, diziam ter crido nele. Um grupo o rejeitara publicamente. Um grupo estava contra ele escancaradamente. Mas, todavia, havia um grupo que dizia ter crido nele. E é a este grupo que Jesus agora se refere, como o nosso texto diz, não para, por fim, aprová-los, mas para provar a fé destes que diziam ter crido nele. Veja como o texto se inicia aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja o versículo de número 30. Olha o versículo de número 30. Dita estas coisas, é o que pressuponho que fora dito, obviamente, antes, muitos creram nele. E a estes que nos apresenta o versículo 30, é que Jesus se dirige no versículo 31. Então, ele não está falando agora àqueles que rejeitaram-o claramente. Ele está falando àqueles que, a princípio, disseram: nós cremos em ti. Nós cremos naquilo que tu tens dito. E é a estes que Jesus, Alain e Vanessa querida, se dirige. É estes que haviam dito crerem nele. E o texto diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Meus irmãos, aqui há um problema aparente que deve ser, antes de continuarmos, resolvido. Se estes homens que nos são apresentados no versículo 30 e 31 como aqueles que haviam crido nele, eram verdadeiros crentes, ou seja, creram Filipe e João e Hugo de fato, por que é que na continuação deste texto, nesta mesma palavra que Jesus houvera dito a estes homens, ele os chamaria posteriormente de filhos do diabo? Não é um problema a se resolver? Porque aqui no texto, no início diz, Jesus diz àqueles que haviam crido nele. Mas na continuação das palavras de Jesus a esses mesmos que diziam ter crido nele, ele os chama de filhos do diabo.
E aí há um problema aparente. Como aqueles que creem em Jesus podem ser, ao mesmo tempo, crentes e filhos do diabo? Isso não pode acontecer, certo? A não ser que a fé que eles diziam professar fosse falsa. Aí o problema, Gil, está resolvido. Isaac. Se aqueles que diziam crer nele não o faziam verdadeiramente, então aí sim, eles eram filhos do diabo, embora diziam crer nele. E é isso que Jesus está provando agora aqui. É isso que Jesus está deixando bem claro. E ele o faz advertindo esses homens que haviam dito crer nele, dizendo-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vocês não permanecerem, vocês não são. A ideia é, vocês estão agora no início, no começo, muito empolgados. Vocês parecem mesmo terem se convertido. Mas saibam que se vocês não permanecerem, vocês não são meus discípulos. Vocês só são verdadeiros discípulos se vocês permanecerem nas minhas palavras. Então Jesus está aqui provando aqueles homens que diziam ter crido nele. Nós sabemos que, e o Evangelho de João tem nos mostrado isso, que nem toda fé que se diz ter é verdadeira. Isso já nos fora dito lá no capítulo 2, lá no início do Evangelho de João, quando nós começamos com ele. Lembram-se que muitos creram nele por causa dos seus milagres e sinais, mas o texto diz, mas Jesus não se dava a eles, porque eles conheciam o coração, sabiam que a fé deles era falsa. Posteriormente, no capítulo 6, Jesus é abandonado, rejeitado, desprezado por aqueles que um pouco antes queriam proclamar-lhe rei. Lá no capítulo 6 diz, depois de ele ter multiplicado os pães, quiseram arrebatá-lo para o proclamarem rei. Mas Jesus rejeitando e se afastando deles, posteriormente, logo após, eles começaram a rejeitá-lo, porque duro era o seu discurso, lembram-se? E à vista do seu discurso que julgavam duro, muitos o abandonaram. Desses mesmos que haviam quase arrebatado a Cristo para lhe proclamarem rei. Então, estão percebendo? A fé que os homens proclamam não necessariamente é verdadeira, ela tem que ser provada. Ela tem que perseverar, mesmo quando não há sinais evidentes, mesmo quando a palavra é dura. Se vocês permanecerem mesmo assim, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, essa palavra de Cristo é uma advertência. E aqui há algo muito importante. Caio e Bia e Ana, Joana, Ana. Aqui há uma palavra muito importante. Jesus nunca está interessado em multiplicar o número de seus discípulos a qualquer custo, como estão, por exemplo, muitos pastores. Vocês sabem que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores são membros dos seus concílios, são membros do seu presbitério, e no final do ano os pastores têm que apresentar um relatório. O conselho da igreja tem que apresentar um relatório. Tem um relatório do pastor e um relatório do conselho. E nesse relatório o pastor tem que dizer lá quantos batismos ele realizou, quantas novas conversões na igreja. O conselho tem que dizer lá se o número de membros aumentou, se diminuiu. Agora imagine isso. Imagine que nós tenhamos que dar um relatório dessas coisas. Quem é que quer chegar com um relatório de que uma igreja diminuiu? Quem é que quer chegar com um relatório no qual não há nenhum novo batismo, nenhum novo convertido? Ninguém quer dar um relatório desse, certo? Mas eu fico pensando que o relatório do nosso Senhor Jesus Cristo seria esse. Imagine o relatório do nosso Senhor Jesus Cristo depois de João 6, por exemplo, onde, à vista do seu discurso duro, muitos o abandonaram. Aí ele faria no relatório dele, eu diria lá, olha, minha igreja perdeu 70%.
Mas aquilo é ruim para a igreja de Cristo? Não, não é ruim. Pelo contrário, é bom. Porque de nada vale as fileiras das igrejas estarem lotadas de não crentes. De nada vale. Pelo contrário, atrapalha, prejudica a igreja. E nessa corrida de números, muitos vendem suas almas, muitos pastores, muitos conselhos, e fazem de tudo, e aceitam qualquer um, para que no final tenha um relatório que possa ser digno de alguma honraria, ou coisa parecida. Jesus não é esse tipo de líder, e ele é o líder maior, o líder mor, o pastor por excelência. Ele não é esse tipo de pastor, ele não está preocupado com números. Veja, irmãos, eu creio não ser necessário aqui dizer que uma igreja crescer é uma bênção ver isso e testemunhar isso. Esse não é o ponto. O problema é fazê-lo a todo custo. Esse é o grande problema. De que adianta uma igreja cheia de pessoas carnais? Essa igreja não seria igreja de fato, seria antes, como diz Apocalipse, sinagoga de Satanás. Jesus Cristo não está preocupado com isso. Ele antes insiste em deixar claro que a verdadeira fé tem um custo. Eu quero que vocês, por favor, irmãos, mantendo a sua Bíblia marcada no texto que você está, não perca aí a sua Bíblia no texto que você está. Marque aí com o marcador, certo? Para nós voltarmos rápido ao texto da pregação, tá? Mas eu quero que nós juntos abramos no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Então volte um pouco a sua Bíblia aí, mantendo o texto que nós estamos em João marcado, ok? Lucas, capítulo de número 9. Olha só o que diz a partir do versículo 57. Eu estou recorrendo, nós estamos recorrendo a esse texto para provar que era um princípio de Jesus, provar aqueles que desejavam segui-lo. Ok? Esse é o ponto aqui, Vitória. Jesus insiste em provar aqueles que querem segui-lo. Ele não se dá por satisfeito com a simples profissão de fé. Ok? E esse texto aqui, como o texto de João está nos falando, vai ratificar essa verdade. Olha só o versículo 57. E veja aí em negrito, que os editores nos ajudam, né? Já adiantando, resumindo o que será tratado, dizendo, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Então já resume o caráter do que nós vamos encontrar aqui, certo? Então veja só, indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está esperando me seguir e ter benesses nesta vida, esqueça. Não me siga. Porque as raposas têm seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem benefícios em vida. Não tem muitos bens. Então não siga Cristo procurando ter muita coisa neste mundo. Mas a Bíblia diz, continua o texto, que há outro versículo 59, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quem Jesus está insistindo aqui? Como é que ele está provando esse homem? Dizendo, olha, quando você me seguir, isso te custará muitas vezes os seus relacionamentos familiares. Jesus não está desprezando o pai daquele homem que havia morrido. Jesus está dizendo que ele é mais importante do que qualquer coisa. Que ele tem que ser a primeira pessoa no nosso coração e em nossos afetos. E ele está provando aquele homem, deixe aos mortos o sepultar dos mortos. Você vem e segue-me. Ah, mas eu não posso ser cristão porque o meu pai, porque minha mãe, porque o meu irmão, porque... Não, deixa eles, vem e segue-me. Se você de fato é um verdadeiro cristão. E por fim, no versículo 61 diz, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me do de casa. Mesmo princípio. E Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado
Ou seja, ninguém que tenha verdadeiramente se convertido olha para trás é apto para o reino de Deus. Não pode seguir a Cristo. Aquele que fica com saudade do mundo, das coisas antigas, a ideia é essa, né? Deixe-me ir despedir da minha vida passada, lá da casa dos meus pais, porque eu não estarei mais lá. Aí Jesus diz, quem me segue não pode olhar para trás, não pode ter o coração nas coisas do mundo. Veja, vamos voltar a João 6, olha aí, João 8 melhor, João 8, versículo de número 31. Agora outra advertência, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está provocando, ele está provando aqueles que dizem crer nele, como ele fizera, como nós lemos em Lucas 9. Irmãos, eu passo aqui a uma aplicação acerca disso. O ato de continuar, de perseverar, e não simplesmente de começar no cristianismo, é o teste da verdadeira graça de Deus. Aquele que persevera é aquele que foi realmente alcançado, Emily e Alice, pela graça de Deus. Se você for crente até o fim, é porque verdadeiramente Cristo te salvou. Sem dúvida, irmãos, isso não quer dizer que nós devemos desprezar o primeiro passo. Como diz o profeta Zacarias, o dia dos humildes começos, Zacarias 4:10. Aquela paixão inicial, aquela dedicação inicial de alguém que está conhecendo a Cristo e está se dedicando a Ele, isso não deve ser desprezado. Mas, por fim, essa não é, Leandro, a pedra de toque, o último fundamento, mas sim a perseverança. Não é verdade, irmãos, que vocês talvez conheçam muitas pessoas que chegaram à comunidade da igreja, ao povo de Deus, alegres, felizes, porque descobriram algo, começam a aprender da teologia reformada, se empolgam, começam a ser muito atuantes, muito frequentes, e depois desaparecem, depois abandonam aquilo. São como a parábola do semeador que diz que a semente foi plantada no terreno, mas o terreno era rochoso, não havia profundidade para as raízes crescerem. E a planta logo cresceu, mas vindo o sol, ela foi sufocada, ela morreu, porque ela não tinha raízes profundas. É o que acontece quando alguém não é verdadeiramente discípulo. Um teólogo disse que o mais importante não é como você começa. Começar bem é muito importante, mas o mais importante é como você termina. Não é só como você começa, mas mais ainda como você termina. É a sua perseverança. A verdadeira fé não é só demonstrada no início, mas antes ela é reconhecida por Cristo quando é a fé perseverante. É aquela fé que se demonstra ávida e verdadeira até o fim. É a fé que quando a palavra de Cristo nos humilha, destrói o nosso orgulho, revela o nosso pecado, é a fé que ainda assim permanece. É a fé daquela mulher estrangeira que foi ter com Jesus, clamando por sua filha, e Jesus disse a ela, o pão é dado aos filhos, não aos cachorrinhos. E ela disse, pois, meu Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela ouviu uma palavra aparentemente dura, mas Jesus estava provando a fé dela. Porque ela era estrangeira, não era israelita. E Jesus foi enviado primeiramente ao Israel de Deus, ao Israel étnico. E então disse, eu não posso dar do pão aos cachorrinhos. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí ele diz, nem em Israel vi fé como esta. É a fé que persevera. É a fé que a palavra de Deus humilha, nos mostra quem somos, mostra o nosso pecado e nós nos submetemos. Esta fé é verdadeira. Esta fé é a fé que persevera. Assim, a perseverança do crente em ouvir, crer, guardar, amar e submeter-se obedientemente à palavra de Cristo é a prova de que sua fé é verdadeira.
Assim como o tempo e o uso provam a fragilidade ou a resistência dos metais, assim, de modo semelhante, a fé é provada pela perseverança de um homem. O que Jesus está dizendo aqui é nos provando hoje pela manhã. Você diz crer em mim? Então persevere. A sua fé não pode ser só de domingo. A sua fé deve ser perseverante todo dia. Porque aí vocês têm uma fé genuína, verdadeira. A fé que vem do Espírito de Deus. Mas Jesus continua. Olha só o versículo 32. E agora o que ele dirá vai revelar que fé tinham aqueles, Jonathan, que diziam crer nele. Olha o que ele diz. Vamos ver juntos, versículo 32? E conhecereis a verdade. Irmãos, os judeus acreditavam que o estudo da lei tornava um homem livre. Que bastava ao judeu conhecer a lei de Deus, a lei de Moisés, a Torá, que este homem seria livre. Porém, o que Jesus diz aqui é que a lei, e ele já havia dito antes, aponta para ele, Cristo, é cumprida nele, e só nele a plena liberdade. Ou seja, não adianta nada eu conhecer a lei de Deus, se Deus não me livrar antes em seu Filho do meu pecado. Porque no meu pecado eu não posso cumprir a lei. Eu não posso e nem quero agradar a Deus. É preciso antes ser liberto pelo Filho. A lei não pode me libertar por si só. Então não adianta alguém se dar ao estudo bíblico antes de crer em Jesus. E crendo em Jesus, obviamente, apresentado nas Escrituras, então ele pode voltar agora às Escrituras nesta fé verdadeira e ter a capacidade de obedecer a Deus para o seu agrado. Porque Jesus o salvou, Jesus o livrou. É em Cristo que há liberdade plena. E isso indica que qualquer homem que não possui a fé em Jesus, unindo-se a Ele e sendo transformado à sua semelhança, qualquer homem que não faça isso, que não seja alvo dessa graça, está em escravidão miserável. Jesus, então, está oferecendo aqui liberdade nele. Conhecereis a verdade. Quem quer a verdade? Jesus, lembram-se? Eu sou o caminho, a verdade. Conhecereis a verdade. Ele é a verdade. Ele revela a verdade. Jesus é aquele que liberta. E verdadeiramente sereis livres. A verdade vos libertará. Os homens devem reconhecer aqui, então, que sem Jesus, que é a verdade, eles estão todos debaixo do jugo do pecado e de Satanás. E essa natureza é escravidão. Escravidão mais terrível. E a verdade é que nem todos estão aptos para admitir que são escravos, não é verdade? E é por isso que os homens agora vão responder Jesus. E perceba, são os mesmos homens que diziam crer nele. E ele começou a prová-lo, certo? Olha, essa fé de vocês aí, se não perseverarem, se não crerem em mim para serem verdadeiramente livres, porque vocês não são livres. Se vocês não crerem em mim para vocês serem libertos, vocês não têm fé genuína. E aqueles homens que haviam dito crer nele, olha como eles respondem agora. Veja o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Ah, agora está mudando o negócio. O tom da conversa mudou. Agora, licenciado Mateus, esses homens começam a se revelar. E revelar que aquela fé que haviam declarado antes não é genuína, não é verdadeira. Porque agora eles discordam de Cristo. Agora, como tu dizes, sereis livres, eles começam a desprezar o seu ensino, que antes não lhes tinha tocado, não tinha ameaçado a sua suposta e ilusória liberdade, mas agora aquele ensino faz. E eles então retrucam a Jesus, agora eles se opõem a Jesus. Como é que nós podemos ser livres se nós somos filhos de Abraão? Irmãos, os judeus, obviamente aqui, esses judeus que diziam ter crido em Jesus, não estavam e não entenderam o que Jesus falava como liberdade política. Nem poderiam. Os judeus, há muito tempo, não gozavam de liberdade plena política. Eles foram cativos dos egípcios, dos assírios,
posteriormente dos babilônicos, dos gregos e agora eram dos romanos. Então, eles não estavam entendendo como a liberdade política, eles estavam entendendo como realmente deveriam entender aquilo que Jesus realmente queria dizer. Os judeus, apesar de estarem sempre sob o jugo de uma nação estrangeira, eles criam que eles eram filhos do reino. Que tendo nascido judeus, e apenas isso, era o suficiente para, de fato, terem o amor de Deus e a segurança em Deus, e que, por fim, o reino dos judeus, o reino de Israel, prevaleceria. Então, na questão de nacionalidade aqui, tanto que eles dizem, claro, nós somos semente de Abraão. Nós somos livres. Como é que diz que nós seremos? Nós não somos escravos. Nós podemos estar sob o jugo de uma nação estrangeira, mas Deus nos livrará. Ele tem um compromisso conosco. Nós somos o sangue de Abraão. Esse é o ponto. É mais ou menos como se disséssemos nós aqui que nós temos algum favor de Cristo ou de Deus, ou Ele nos deve algo porque nós somos presbiterianos. Porque nós frequentamos todo domingo a igreja. E aí nós nos baseássemos nisso para dizer, nós não somos escravos de nada. Nós somos livres. Nós somos filhos do reino. Isso é tão verdade que o ensino rabínico dizia que basta ser judeu para ser um filho do reino, e assim eles se consideravam, que Jesus, em Mateus 8, diz assim, ao passo, presta atenção comigo aqui, depois você pode conferir lá em Mateus 8:12, mas olha só o que diz o texto. Ao passo, Jesus diz, ao passo que os filhos do reino, como se consideravam judeus, ele está usando um termo que os judeus usavam para eles mesmos, filhos do reino. Então veja, eles não eram escravos, eles eram filhos. Tanto que na metáfora que Jesus usará do filho e do escravo, o filho estava para sempre na casa do pai, o escravo não, eles se consideravam os filhos, não escravos. E Jesus está dizendo que eles eram escravos, porque onde Jesus diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, pressupõe escravidão. Porque se eles precisam ser libertos de algo, e só o filho pode fazer, logo eles são escravos. Então eles se consideravam filhos, não escravos. Porque eles eram judeus. Eles eram o povo de Abraão. A semente de Abraão. Aí Jesus diz assim, ao passo que os filhos do reino, como vocês se chamam, serão lançados para fora nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Olha o que ele diz. Os filhos do reino serão lançados nas trevas, para fora da casa. É algo surpreendente e mais ainda ofensivo aos judeus. Porque eles dizem, como os filhos do reino podem ser lançados nas trevas? Eles não podem, a não ser que eles entendam ser o que não são. Aí eles podem. E é disso que Jesus está dizendo. Mas como é que eu posso ser lançado ao inferno? Eu sou presbiteriano por tanto tempo. Minha família é presbiteriana. O meu pai é pastor. Eu fui criado nessa igreja. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono. Como é que eu posso ser lançado nas trevas? Pois Jesus diz, você pode. Se o filho não te libertar. Não adianta nada ser presbiteriano e viver em pecado. Você está se enganando, meu irmão, eu e você. Ou nós perseveramos na palavra de Cristo, crendo nela e obedecendo-a pela graça. Não adiantará nada você ter os títulos que tem na igreja, os anos que você tem, as honrarias que as pessoas te dão aqui. Isso de nada te valerá no juízo, quando você estiver diante do rei. Os judeus, para eles, não adiantaram. Lembra de Nicodemos, quando foi encontrar com Jesus? Príncipe em Israel, mestre dos fariseus. E Jesus diz assim a ele, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Eu e você vamos nos dar por seguros aqui? Não deveríamos. Eles estão questionando Jesus. Como é que nós seremos livres? O tom aqui de questionamento, no versículo 33, o tom questionador, demonstra que esses crentes não estão dispostos a permanecer na palavra dele. A palavra dele começa a escandalizá-los. Como é que nós somos escravos? É mais ou menos aquela pessoa que vem à igreja
Ele começa a gostar da igreja, todo mundo trata ele bem, todo mundo é muito simpático. O pastor e o professor da escola dominical falam muito da graça, que é verdadeiro, óbvio. Do amor de Deus, do perdão dos pecados. Está tudo bem. Nós cremos em Ti, Senhor. Está tudo bem. Até o dia que este suposto crente começa a falhar. E veja que verdadeiros crentes falham. O meu ponto aqui é o depois, não é a falha em si, porque eu e você que somos crentes falhamos. Isso é ponto, pacífico. Nós temos nossos pecados, ok? O problema é quando nós reagimos, quando nós somos exortados com a palavra de Cristo, na qual nós devemos permanecer, mas não fazemos. Esse é o problema. Porque aí esse suposto crente falha, aí alguém vai ter com ele, vai lá corrigi-lo, e ele não gosta. Aí ele diz, não, peraí, você não tem nada a ver com a minha vida. Não se mete, não. Ou muda de igreja. Deu para entender? São esses aqui. Eles creem em Jesus até que Jesus não denuncie algo deles, como serem escravos, por exemplo. Aí eles já começam a ver problema. Não se mete na minha vida. Eu sou livre, eu não sou escravo. E aí a fé deles começa a se mostrar como inútil e vã. Ainda que diziam ter crido. E ainda que estavam muito animados no início. Mas a prova de Cristo, que muitas vezes fere o homem, é insuportável para esses. O que está acontecendo aqui? E não está tão longe da gente. Não é verdade? Quando o irmão chega para te exortar, a gente não gosta. A gente não gosta de ser exortado. Mas a questão não é gostar ou não, ou gostar, né? Não gostar ou gostar. A questão é se é necessário ou não. Para o seu bem, para o meu bem. E se é bíblico, nós nos submetemos. Porque é o que o crente faz, ele persevera quando ele é exortado também. Ele se submete. Porque ele sabe que é Cristo que está fazendo isso, às vezes por meio de um irmão, de um pastor, de um presbítero, de um diácono. Ok? Agora veja o que Jesus vai replicar a eles, vai responder. Ele vai agora mostrar de que tipo de escravidão ele está falando e que tipo de liberdade só ele oferece. Ok? E ao mesmo tempo ele está desabilitando seus ouvintes a se sentirem seguros só porque são filhos de Abraão. Porque Jesus não está falando de uma escravidão sobre a nação estrangeira que os judeus reconheciam, mas imaginavam que seriam salvos no fim. Jesus está falando de uma escravidão que é a pior escravidão que tem, espiritual. Olha só. Vamos ser juntos? 34? Replicou-lhes Jesus: em verdade, todo que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, não só a prática do pecado que Jesus denuncia aqui, e Jesus conhece o coração daqueles homens, ele sabe que eles vivem em pecado, como também sabe se nós vivemos. Ele denuncia dizendo: todo aquele que comete pecado, a ideia de cometer pecado é viver no pecado, é escravo do pecado. Então veja, irmãos, nós cometemos pecado? Sim. Não há ninguém entre nós que não peca. O escritor do Novo Testamento, Tiago, vai dizer: nós tropeçamos em muitas coisas. Mas esse não é o nosso, ou pelo menos não deveria, ser o nosso modo de vida. O crente é alguém que peca, infelizmente. Nós caímos e falhamos. Mas não é o nosso modo de vida. Nós não dizemos: está tudo bem, Natália. Está tudo bem. Eu fiz isso, mas quem não faz? Nós não falamos. O verdadeiro crente não. Ele peca e, chorando, arrependido, volta ao seu Senhor, em quem ele tem perdão, purificação, graça, santificação. Então não é questão de pecar e não pecar. A questão é de modo de vida. É como nos relacionamos com o pecado. Porque assim como o ímpio, nós pecamos. Mas o ímpio se relaciona de maneira oposta à maneira que nós nos relacionamos com o pecado. Nós odiamos o pecado. Nós lamentamos pecar. Nós não queremos fazer. Embora o velho homem ainda fale em nós, nós temos lutado e venceremos pelo poder de Deus que há em nós. Mas o ímpio não se importa. O ímpio diz: isso acontece. O ímpio dentro da igreja diz: todo mundo peca. É para isso que veio a graça. A ideia aqui de todo que comete o pecado, ou seja, aquele que vive, que acha normal esse tipo de vida, é escravo do pecado. Irmãos, para Jesus a pior escravidão não é a política. Não é a tirania política. Esse é um tipo de escravidão. E Jesus fala contra ela.
Jesus também tem uma palavra contra os tiranos, aqueles que oprimem o necessitado e o justo. Jesus tem uma palavra para eles e uma condenação para eles. Mas isso não quer dizer que Rafinha, esta tirania é a pior. A pior tirania é do pecado. É quando o homem está escravo do pecado. Essa é a pior tirania. Esse é o pior senhor. Irmãos, buscar justiça social sem tratarmos o pecado, sem nos livrarmos do pecado, sempre se mostrará vão e efêmero. Essa busca, esta luta se mostrará vã e efêmera. A menos que a escravidão mais profunda seja reconhecida e tratada, que é aquela que é o pecado. Irmãos, quantas pessoas no mundo inteiro são escravas do pecado, embora não admitam isso. Tornam-se cativas de suas habituais fraquezas e corrupções, mostrando-se incapazes, Jonatas, de se libertar. Ambição, amor ao dinheiro, paixão por bebidas, desejo por prazeres sexuais ilícitos, divertimento, jogos de azar, jogos de futebol, pessoas que são escravas disso. Glutonaria, pessoas são escravas da comida. Todas essas coisas, irmãos, dominam os homens. Todas essas coisas possuem multidões de infelizes prisioneiros, acorrentados por mãos e pés. Os miseráveis prisioneiros, esses, não admitem sua escravidão. Vá dizer ao viciado em bebidas que ele está bebendo demais. Vá dizer ao ambicioso, ganancioso, que ele está se dando demais ao trabalho buscando dinheiro. Vá dizer isso a eles. Eles se resistirão. Eles não admitirão sua escravidão, como esses homens aqui não admitiram a deles. Não existe escravidão semelhante à do pecado. O pecado realmente é o mais severo de todos os senhores. O pecado é mais severo que o pior dos tiranos humanos. Porque ainda que o tirano humano tire a sua vida, ele não pode te condenar ao inferno. Mas o pecado pode. O pecado é um senhor que dá aos seus súditos miséria e infelicidade nesta vida, desespero e inferno no porvir. Esses são os únicos salários que o pecado paga aos seus súditos. O evangelho se dá e o exercício dos ministros verdadeiros é livrar os homens da escravidão, anunciando Cristo e a liberdade que só Ele pode dar. E saber que somos cativos do pecado, ou estamos cativos do pecado, é o primeiro passo em direção à liberdade. Reconhecer a nossa escravidão a determinado pecado é o primeiro passo. Veja, o primeiro passo, ainda que não seja o mais importante, a perseverança ainda é o primeiro passo, e a perseverança não virá sem ele. Mas agora vamos ao término do texto. Versículo 35 e 36. Jesus, da noção de escravidão, ele mostrou que o verdadeiro escravo é aquele que é do pecado. O verdadeiro tirano é o pecado, é a cobiça, é a luxúria, é a inveja, é a murmuração, é a alienação de Deus. Esse é o verdadeiro tirano. Agora ele passa para o status do escravo. Ele vai mostrar que a pessoa que vive em pecado, qual que é o status dele? Olha só, leiamos juntos 35 e 36 para terminarmos aqui o texto. Leiamos? O escravo não fica... O filho sim para sempre. Se pois os filhos nos libertar, verdadeiramente sereis filhos. Irmãos, o que o Senhor Jesus aqui, presbítero Francisco, meu irmão, quer dizer é claro. Os judeus achavam-se filhos de Abraão e por isso eles se entendiam seguros. Eles pertenciam, diziam eles, à família de Deus. Mas a verdade, por viverem em pecado, não pelo que diziam, pelo tanto de teologia que conheciam, mas por viverem na prática do pecado, eram escravos do pecado. E essa é a verdade. Não importa, meu irmão, quanto um pastor conheça de teologia,
o quanto ele aparenta ser piedoso diante dos outros, se ele vive em pecado, ele é escravo do pecado. Não importa o quanto alguém entre nós goze de honrarias, por as pessoas acharem que ele é um crente muito distinto, se em casa ele vive em pecado, ele não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele não disciplina os seus filhos no temor do Senhor, e ele acha que não há nada errado nisso, ele é escravo do pecado. Se no computador, nas redes sociais, ele visita perfis impróprios, ele vê pornografia e é escravo disso, e ele acha que, e ele pensa consigo dizendo, quem não faz isso? Vamos deixar de falso moralismo, vamos parar com isso. Quem é que não vê uma pornografia? Está por aí, é só sair da rua. Ele é escravo do pecado e ele morrerá dos seus pecados. Não importa o que os homens achem dele, nem pensem, e nem também a ciência que eles tenham do que ele pratica. Jesus diz, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e não permanecerá na casa. E aqui a referência a ser filho, o filho aqui não é o crente, o filho aqui é Jesus. O escravo não fica sempre na casa. Por que o escravo não fica sempre na casa? Porque o escravo pode ser mandado embora, o escravo pode ser vendido, mas o filho é sempre filho. O filho é sempre filho. E o filho aqui é uma referência a Jesus, porque nós somos chamados filhos de Deus. Luci, querida, Eucilene, Vanessa, Derli, Anitta, Luiz, nós somos chamados filhos de Deus. Mas aqui o filho é Cristo. E aí a pergunta é, como é que a gente sabe que aqui é o filho? O filho é Jesus. Porque João usa um termo em grego só para Jesus quando se refere à questão de filho. Há maneiras no grego de se falar de filhos, de filiação. João usa uma delas sempre para Jesus. E quando ele vai falar de crentes como filhos de Deus, ele usa outro termo. E aqui ele usa o termo próprio, separado para Cristo. Falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é assim que nós sabemos que aqui o filho que fica sempre na casa é Jesus. Isso é tão claro que depois ele dirá, se pois o Filho vos libertar, e quem que é o Filho que liberta? O único que pode libertar é Cristo. Eu não estou falando do crente como eu e você, porque nós não podemos libertar ninguém verdadeiramente, mas o Filho, o Cristo, o bendito pode. E é dele que o texto fala. E é dele que Jesus fala, é dele mesmo. Assim, o Filho de Deus, e somente o Filho de Deus, tem autoridade dada pelo Pai para livrar escravos dos seus pecados e fazê-los realmente livres. Portanto, a liberdade verdadeira, irmãos, não é fazermos o que quisermos, mas sermos livres de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Eu diria que a verdadeira liberdade é não fazer o que queremos. O mundo diz que a liberdade verdadeira é você fazer o que você quiser. E Cristo diz que a verdadeira liberdade é você fazer, é deixar de fazer o que você quer. É deixar de fazer. É ter domínio próprio para dizer não ao pecado, não ao seu velho homem. E esse que diz isso é verdadeiramente livre. Esse tem perseverado de fato. E eu termino aqui. Jesus mostra a natureza da libertação e o status daquele que é liberto, de escravos para livre. Liberdade é uma das palavras mais amadas hoje em dia, nos nossos tempos. E não são poucos aqueles que lutam e morrem por liberdade política, por exemplo, da mão de tiranos. Nós vimos há pouco tempo o que aconteceu na Venezuela. Aqueles que resistiam, que lutaram e morreram, por aquilo que eles julgavam ser a coisa mais importante, a liberdade da mão de um tirano. Há pessoas que lutam por liberdade comercial ou livre comércio, que acham que a liberdade mais importante é aquela liberdade sem as garras do Estado, sem intervenção estatal. Eles lutam por isso, eles saem às ruas, eles criam projetos quando magistrados, eles leem sobre isso, compartilham vídeos sobre isso, porque eles acham que essa liberdade é a mais importante. Há pessoas que, ainda mais nos nossos tempos, lutam por liberdade de imprensa, para ter a liberdade de falar tudo. E acham que isso é a coisa mais importante. Veja, irmãos, tudo isso
o livramento das mãos de um tirano, o comércio sem a intervenção sufocante do Estado, mas permitindo que o homem progrida livremente, a liberdade de falar a verdade, tudo isso é muito bom. Mas essas coisas não podem nos fazer verdadeiramente livres. A liberdade plena é uma propriedade apenas do verdadeiro cristão. As pessoas perfeitamente livres são apenas aquelas que o Filho liberta. Todas as demais, tanto num espectro da política quanto do outro, são ainda escravos. O conservadorismo, eu falo isso porque nós temos a inclinação de sermos mais conservadores. E não há erro nisso, ok? Mas o conservadorismo não livrará ninguém da morte. É uma causa boa? É. Mas não se dê a ela plenamente. Ela não vai resolver o seu problema lá no dia da sua morte. Você não vai apelar lá para Mises, por exemplo. Ele não poderá fazer nada por você. Só Cristo poderá. A verdadeira liberdade consiste na justificação, no livramento da culpa que Cristo dá. A verdadeira liberdade consiste no livramento do juízo final. Não há mais condenação para aquele que crê em Cristo. A verdadeira liberdade consiste, por fim, em sermos libertos da morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Essa liberdade pertence a todos os verdadeiros cristãos, desde o momento em que vieram a Cristo e se entregaram a Ele verdadeiramente. Naquela ocasião em que creram, se tornaram livres. E essa liberdade dura para sempre. Nenhum tirano pode tirar essa liberdade. Nenhum Estado opressor pode tirar a liberdade que Cristo nos deu. Porque, ainda que os tiranos governem, nosso Senhor está no trono, acima deles. Ainda que o comércio seja sufocado, Ele nos dará o pão nosso de cada dia. Ainda que a verdade seja calada, ela prevalecerá porque Ele é Cristo. Ninguém pode tirar a nossa liberdade. E nós deveríamos nos consolar com essas coisas. E amar e se dar mais a Cristo. Irmão, eu termino dizendo o seguinte, te desafiando, a mim e a você. Jamais descanse, meu irmão, até que por experiência própria, você seja liberto do seu pecado. Você seja verdadeiramente livre. Sem ela, meu irmão, essa liberdade espiritual que Cristo dá, e só Ele, qualquer outra liberdade é apenas um privilégio inútil. Quer seja ela política, comercial, nacional, nenhuma delas pode confortar alguém nos seus últimos dias, nem mesmo anular o aguilhão da morte, ou conceder paz à consciência. Somente a liberdade de Cristo pode outorgar essas coisas. E Cristo oferece gratuitamente essa liberdade a todo aquele que verdadeiramente crer em seu nome e permanecer em suas palavras. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.